noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma noite de estudos, né? Porque é sempre interessante termos esta consciência de estudar um pouquinho para tentar pelo menos aprender um pouco mais, né? E refletir sobre as palavras de Emmanuel, né? Esse espírito que vem nos trazer bastante luz, né? Através do psicógrafo, né? Pela psicografia do Chico Xavier, que nos traz tantos ensinamentos, né? Se nós pudéssemos, a cada ensinamento, colocar um pouquinho dentro de nós, talvez nessa encarnação aqui, nós poderíamos sair bem melhores do que quando nós chegamos, né? Que a gente chega com a mão na frente e outra atrás, e talvez a gente conseguisse sair pelo menos com uma fralda, né? Já seria um bom começo para todos nós. Então, esse texto é um pouco longo e eu achei melhor a gente dividir em pedacinhos e ir comentando esses pequenos trechos para um melhor entendimento. Porque quando nós lemos esses textos, essas cartas, né? Se nós lermos muito rápido, o que vai acontecer? A gente não consegue entender nada. Essa que é a verdade. Aí, na realidade, o que nós fazemos? Nós temos que ler uma, duas, às vezes três vezes para entender o sentido e às vezes até procurar outros autores, né, outros comentários, para que a gente possa fazer um outro comentário para entender realmente o que foi colocado por Paulo. E mesmo com a tradução, vamos dizer assim, né, do Emmanuel, ainda fica difícil. E olha, nós estamos em 2022 e, puxa vida, se tá difícil entender as coisas que são colocadas por esses irmãos, você imagina na época do Cristo, né? Ave Jesus, nos ajude e nos ajude na atualidade também, porque além de termos a dificuldade, nós temos uma luta interior, né? A nossa luta contra o nosso próprio ego, contra nós mesmos, né? Que somos sabotadores, muitas vezes das boas ideias, das boas colocações, dos bons ensinamentos, porque já trazemos, né? E eu digo que quando nós criamos a nossa persona, o nosso ego, né? Ele vem de diversas encarnações. Então, o que nós somos hoje? Uma somatória de tudo que a gente já fez até hoje. Essa é a grande verdade. E essa somatória nem sempre é feliz, nem sempre ela é positiva. Tanto é que se nós estamos aqui hoje, é porque essa somatória em algum ponto ela falhou. Porque se ela não tivesse falhado dentro de nós, talvez estaríamos num plano um pouco melhorzinho, né? Ou num planeta melhor para nós. Então, esses ensinamentos que nós tentamos entender, na realidade, são justamente isso, né? A compreensão, reflexão, atitude, para que nós possamos colocar tudo isso dentro de nós, né? Então, vou começar lendo a frase de Paulo, né? Que diz assim: para a liberdade do Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a jugo da escravidão. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Os Gálatas, eles eram um povo celta que habitava a região da Galícia, né? Que hoje, atualmente, é a Turquia. Então, no primeiro parágrafo, nós temos: disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Olha que difícil entender, né? Então, o que quer dizer isso? Ó? Disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. Aí nós vamos voltar lá atrás, naquela parte do evangelho que diz assim, moral estranha, se eu não me engano é lá,
está escrito uma frase que o Cristo nos colocou, né? Eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E o que queria dizer essa espada? Essa espada seriam as ideias, né? Então, muita gente, quando vê e completa a leitura, né? Quando você vai lá e completa a leitura desse capítulo, você vai lá, está escrito assim: filho contra pai, pai contra filho, nora contra sogra, sogra contra nora, né? Sogro contra genro e assim por diante. Não é que quer dizer que é o final do mundo, né? Na realidade, lá está dizendo os conflitos de ideias. Então é isso que quer dizer. E o Cristo, ele vai trazer ideias para nos libertar. Porque nós até hoje somos o quê? Nós somos prisioneiros da ignorância. E aí nós vamos relembrar também de uma outra frase, né? Descubra a verdade e ela te libertará. Então, quando Cristo traz esta liberdade, é a liberdade do quê? Do conhecimento. Então, quanto mais nós vamos conhecendo as regras, que eu vou falar mais adiante, nós vamos nos libertando das situações que nos são impostas, das situações da ignorância. Por quê? Porque quando Moisés traz as ideias dele, né, nas ideias, você tem lá as ideias trazidas por Moisés. Quando Moisés traz os 10 mandamentos, que é a lei cível, ele traz o quê? O famoso olho por olho. E aí Jesus vem o quê? Nos libertar. Mas ele já diz: eu não vim destruir a lei, eu vim complementá-las. Então, as leis são corretas, as leis divinas. O que acontece com as leis? As leis elas têm que ser compreendidas. Então, até hoje, muitas pessoas elas falam assim: eu tenho que obedecer a Deus. Nós não vamos obedecer a Deus, nós vamos respeitar a Deus. Esse que é o importante. É nós sabermos que nós temos um pai maravilhoso, um pai que nos educa de formas maravilhosas. Só que infelizmente para nós, devido às nossas atitudes, o que acontece? Muitas vezes o remédio que nós queremos, né, é um remédio miraculoso com gosto gostoso. Quem não gosta de tomar um suco de qualquer fruta? Todo mundo gosta de tomar um suco de fruta. Agora fala para mim, você gosta de tomar chá de boldo? Eu acho que quem gosta é masoquista. Eu não gosto. Porque o que acontece? É assim que funciona. Muitas vezes nós temos que tomar o chá de boldo para que nós possamos entender, para que nós possamos nos alinhar, para que nós possamos entrar dentro do estabelecido pelo nosso Pai, né? E aí, continuando, o texto diz assim: e não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum, não raro pintando-no à afeição de um petroleiro vulgar, ferindo a instituição e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi tão fiel cultor do respeito e da ordem. Então, naquela época, eles achavam que Jesus era nada mais era do que um baderneiro, né? Um, uma pessoa que veio para bagunçar e, ao mesmo tempo, para desrespeitar as regras. Tanto é que Judas, quando ele arma toda aquela situação para Jesus, ele estava pensando na situação política. Nem tem conta, né? O que que Judas pensava é que Jesus ia libertar o povo através do quê? Da violência. Então, para eles, Jesus não passava de um paderneiro. E não é. Na realidade, Jesus era um irmão maravilhoso que veio trazer esses conceitos para nós, que veio trazer novas ideias, né? E continuando, através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado acima de tudo na lealdade a Deus e no servir aos homens, não exigindo berço dourado para ingressar no mundo,
aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Então, quer dizer, olha como Jesus era um cabra bacana mesmo, né? Cabra maravilhoso. Ele não reclamava de nada. Ele veio, né, humildemente, nasceu numa manjedoura, não exigiu nada. Agora, quantas pessoas dentro da sua arrogância quer dar carteirada? Nós vemos um mundo que nós temos que pensar muitas vezes, né? Ou nós mesmos, muitas vezes, por uma situação e que nos encontramos superior a outra pessoa, queremos ser melhor. Queremos falar um monte de coisas. Ah, você é isso, você é aquilo, né? Essa é a famosa carteirada que muitas pessoas querem dar. Ah, porque eu tenho uma posição social. Gente, a posição social nada importa. Olha o exemplo que o nosso mestre nos traz. A humildade, a paciência, aceitar tudo que é colocado, né? E olha, no parágrafo de cima, ele aceita todas as regras. Quando nós assistimos os filmes, Jesus não sai em nada das regras cíveis, ou seja, das regras materiais, e muito menos das regras divinas. Então, isso é compreender esta liberdade que nós estamos falando aqui, dessa liberdade com Jesus. Aceitar as regras, aceitar os nossos semelhantes, fazer as coisas sem reclamações, que cada um está fazendo o quê? Cada um está levando a sua cruz. Então, essa que é a verdade, essa que é a liberdade que ele nos dá, né? A liberdade do conhecimento. Trabalha na extensão da crueldade e da hipocrisia do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem alvitante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo daqueles que surgem em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Então, Jesus ele nos traz, né, o servir, porque nós estamos aqui para servir profissionalmente, no nosso dia a dia, nas palavras. Então, e indistintamente quer dizer o quê? Qualquer um, seja negro, seja branco, seja amarelo, seja qualquer pessoa. A nossa função neste planeta fica cada vez mais clara, que é o quê? Servir. Pode ser que você não precise servir o seu vizinho, servir outro, mas e você? Tem a sua família. Nós sabemos que as nossas provações, expiações começam dentro de casa. Então não adianta nós sermos bacaninha lá fora e dentro de casa sermos verdadeiras pessoas autoritárias, pessoas que desprezam os próprios filhos, muitas vezes, ou a família, ou a esposa, por se encontrar numa posição melhor, ou mesmo se achar dominante pela força física. Então, tudo isso nos mostra que ainda o quê? Nós precisamos amadurecer muito os nossos relacionamentos em todos os sentidos. Profissional, o trabalho dentro de casa. Então, são muitos os aprendizados que nós temos todos os dias, né? Para que nós possamos nos melhorar. Então, esses textos, eles são maravilhosos, né? Para quê? Para que nós possamos refletir. Continuando. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide, né? Então o que acontece? Ele está servindo, mas além de não exigir nada em troca,
Aqueles que são ingratos, ele releva, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim: ah, eu não vou mais ajudar aquela pessoa porque ela só sabe falar mal de mim, ou ela não fez tal coisa. Infelizmente, nós temos que nos preparar porque a vida é assim. Nós vamos ter pessoas maravilhosas dentro a- ao nosso lado, com compreensão, mas também vamos ter pessoas, muitas vezes até mesmo familiares, que infelizmente ainda não atingiram um grau de razoável sensibilidade para ser gratos. Então, nós temos essas dificuldades, nós temos essas pessoas que realmente vai acontecer. Só que nós precisamos, aí nessa liberdade que o Cristo nos coloca, sempre lembrando dela, de que nós precisamos estar preparados para essas coisas. Nem todas as pessoas são bacanas, nem todas as pessoas são boazinhas. Por isso que eu sempre coloco a todas as pessoas, né? Quando você for fazer negócio com alguém, seja ela quem for, até mesmo seu irmão, sua irmã, seu parente mais próximo, faça tudo no papel, tudo documentado. Porque o fato de ser seu irmão ou não, ninguém sabe a intenção do outro. Não, ela é uma pessoa maravilhosa. Maravilha, ele é maravilhoso, continue maravilhoso, mas tudo documentado. Por isso que o Cristo nos coloca sim, sim, não, não. Essa que é a verdade. Ou é sim no bem, ou não. Não vai fazer o bem. Então nós temos que ter essas consciências, porque muitas pessoas se deixam levar pela ingenuidade. Ah, eu sou uma pessoa bacana, eu não sei o que fazer. Sim, sabe o que fazer sim. Você sabe, documenta tudo, faz tudo no papel, ou diz não. Não tem a sua consciência violentada. Ah, eu faço uma coisa e depois não durmo à noite. Não, isso não está certo. Aí tá, conhecimento. Porque imagine só, se Moisés nos traz regras sociais, o Cristo nos traz regras sociais e espirituais. Porque a lei de liberdade, ela não é respeitada. Essa que é a verdade. Muitas pessoas não respeitam essa lei. E o que que acontece? Vai causar dor. Mas então, dentro daqui dos nossos ensinamentos, né, dentro do que é colocado pelos espíritos, seja você a pessoa que faz o bem. Não entre na vida das pessoas para lhe causar o mal. É a lei de causa e efeito. Você fez, com certeza vai ser cobrado. Por que que tantas pessoas sofrem nessa reencarnação? Sofre justamente por fazer aquilo que não está correto, não seguir aquilo que o Cristo nos coloca. Quando nós falamos é, nessa estar, né? Tanto é que o título já diz assim, ó, liberdade em Jesus. O que é essa liberdade em Jesus? É a gente seguir exatamente o que ele nos coloca, o que ele pregou, que é o quê? O amor, né? A caridade. Isso, e além de tudo, não é só questão de pregar, né? É a questão da ação. Nós temos que agir. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Nós não podemos esperar a próxima encarnação. Ah, olha, essa encarnação aqui, gente, ó, me desculpa, mas não deu mais para fazer nada. Vamos para a próxima. Gente, nós não estamos nesse tempo mais. O tempo está correndo. A nossa vida, ela está correndo. As nossas atitudes estão sendo apreciadas pelo Pai Maior. E quando você chegar lá no plano espiritual, você vai levar o quê? O nada? Aí quando eu converso aqui com vocês, aí eu começo a lembrar da parábola dos talentos. A cada um foi dado seu talento. Agora cabe a nós juntar esses talentos e pagar os juros desse talento. Se você recebeu um talento, não vai enterrar ele.
vá fazer com que você ganhe mais, que você duplique esse talento, né? O que que é? Se ele te deu um talento, né? É que Deus sabe quanto cada um de nós pode carregar de carga. Então aquele quando você consegue estabelecer o seu limite, consegue fazer mais um pouco, você está o quê? Pagando os juros do seu talento. Mas tudo isso aí, né, voltando aqui nas nossas questões da, da liberdade com Jesus, é este conhecimento que ele nos traz, essa liberdade, porque nós todos somos muitas vezes algemados à ignorância. Então nós temos que trabalhar o nosso interior para que nós possamos sair dessa ignorância que nós temos. Mas o fato de conhecimento não significa você sair da ignorância. Você só tem o conhecimento. Se você não prega aquilo que você conhece, fica muito difícil. Hoje nós estamos vivendo aí um período muito complicado. Nós estamos aí, né? E eu me pergunto muitas vezes que nós temos pessoas que falam assim, não, mas eu sou cristão, né? Nós temos aí agora uma questão política, né, mundial, que eu vejo com preocupação. E eu começo a me questionar, poxa, os americanos tinham um louco lá, mas esse louco não provocou guerra. Agora nós temos um caração que se diz cristão, mas está lá se envolvendo numa talvez um confronto armado. Então tudo isso é a questão, será que essas pessoas realmente compreenderam o que o Cristo nos trouxe? Será que cada um de nós aqui está fazendo aquilo que o Cristo nos ensinou? E claro que 100% ninguém vai fazer porque ninguém é o Cristo, né? Mas será que estamos próximos de fazer isso? Será que estamos colocando nas nossas vidas todos os ensinamentos que estão sendo nos dados? Nós observamos aí, né? E eu até já falei aqui para vocês, as nossas oportunidades de estar fazendo bem. Será que todos nós aqui estamos correndo atrás? Muitas vezes nós não temos dinheiro, porque muitas vezes as pessoas vinculam a questão material, financeira, a fazer o bem. Não precisa você ganhar na Mega Sena para estar fazendo o bem. Uma palavra, um gesto de carinho, se oferecer lá para fazer a comida, descascar a batata. Mas tudo isso tem que estar embutido dentro do amor. Eu faço isso porque eu sinto amor no meu coração em estar fazendo aquele trabalho, estar emprestando o meu ouvido para as pessoas falarem, estar agindo sem distinção de pobre, de rico, dando atenção, né, àquelas pessoas que parecem invisíveis. Quantas pessoas na rua não queriam receber o seu bom dia? Às vezes você vê uma pessoa lá sentada, deitada no chão, custa falar um bom dia para essa pessoa? Se ele vai te xingar, se ele vai te xingar, se ele vai falar qualquer outra coisa, não importa. As palavras têm poder, as palavras, elas têm força. Você está emanando uma energia boa para aquela pessoa. Fale bom dia sim. O dia é maravilhoso. Cada dia é uma bênção divina. Eu estava assistindo outro dia essas tranqueirinhas aí que vem do TikTok, né? E aí tava aparecendo uns pinguins nadando e de repente veio um grupo de baleias orca. E qual que é o prato predileto da baleia? Um pinguinzinho assado. E aí o que que acontece? O pinguim tem um barco de turistas e o pinguim começa a seguir o barco.
E o barco, em um determinado momento, diminui a marcha, o pinguim, pumba, dentro do barco. E aí o barco andou, as baleias foram para o outro lado, o pinguim se safou, pulou na água e se mandou. Eu fiquei pensando, se aquele pinguim luta pela vida dele, por que eu não vou lutar pela minha? Sim, amigos, lutem pela vida de vocês, na prática do bem, passando um dia atrás do outro, mesmo que o dia não seja feliz, torne ele feliz. Ah, meu dia não foi legal? Maravilha, bom humor sempre. Essa que é a verdade. Porque cada vez que nós tratamos o dia melhor, nós nos sentimos melhor, nós praticamos as melhores ações. Olha lá a nossa liberdade com Jesus. Essa é a liberdade que ele fala. Essa é a liberdade que, que faz com que Emmanuel se apaixone pelo Cristo. Essa é a liberdade que nós temos que, que abraçar. Essa liberdade de se apaixonar por Jesus todos os dias. Todos os dias você fala o nome dele dentro de você, para você se apaixonar por ele. Porque ele sim merece tudo de bom que nós podemos dar. Claro que as pessoas ao nosso redor também, mas ele merece sim o nosso reconhecimento pela grandiosidade dos ensinamentos que ele nos trouxe. Porque sem esses ensinamentos, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Mamão com açúcar. Porque lá atrás, vamos voltar aí 500 anos atrás, não tinha mamão com açúcar, não. Tinha perseguição, tinha pessoas sendo queimadas como bruxos. E nós ainda achamos que o mundo está ruim. Ele está melhorando. Mas se nós fizermos a nossa parte, ele se tornará melhor a cada dia. Vamos então brindar essa liberdade com Jesus usando o quê? A nossa inteligência, para captar todas essas ideias. Gente, eu agradeço imensamente a vocês. Pena que o horário passa rápido, né? E é sinto uma fascinação muito grande assim por poder conversar com vocês, por poder colocar as ideias. Espero que uma hora nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, né, para a gente dar um abraço em cada um, né, e plantar aquilo que o Cristo nos colocou, que é o verdadeiro evangelho. Muito, muito obrigado pela oportunidade.